Olá pessoal, gostaríamos aqui de reforçar a importância do manejo sério conduzido da forma correta. Estamos numa área no norte do Rio Grande do Sul de vários anos de plantio direto, vários anos de rotação de culturas. Por questão, essa é uma área de produção de sementes. Então uma área aí que tem um cuidado extra em termos de manejo de solo, agricultura de precisão e também manejo ao longo do ciclo. Isso é muito importante, principalmente visando altas produtividades, que é a questão desse campo. O que nos chama a atenção aqui? Ó? A gente tem palha de milho do ano anterior, ó, em abundância ainda na área, então isso significa um manejo muito sério e preciso. Encontramos também palha de trigo do ciclo anterior à soja e palha da soja que acabou de ser colhida nesse momento. E falando na palha da soja, um ponto que a gente precisa refrisar muito é a distribuição uniforme da palha. Esse ponto que a gente vê ao fundo é muito importante. E sempre, quando a gente pensa em palha, é muito importante ter esse cenário tríplice, assim, ó, milho, trigo e soja. Poderia ser milho, poderia ser aveia, ter sorgo no meio, nabo, várias combinações. Esse campo, a rotação foi milho, depois trigo e agora soja. Então isso é muito importante, porque desde questões de plantio, de boas práticas de plantio, eu preciso ter palha para proteger o ambiente da semente, mas eu preciso que essa palha esteja em processo de composição, que ela esteja bem distribuída e que permita o corte pelo mecanismo de corte da semeadora. Pensando no cenário de boas práticas de plantio e também de limitações de emergência de plantas, o trabalho de evitar essas ocorrências, esses erros de semeadura, essas percas de estande de plantas, começa no momento da colheita com a distribuição uniforme da palha. Isso é muito importante. Quanto mais uniforme for a distribuição da palha, como a gente consegue visualizar aqui nesse cenário de colheita, maior será a eficiência da minha semeadora em distribuir sementes uniformemente, seja em termos horizontais, que é semente lado a lado na linha de semeadura, ou vertical. O grande problema hoje, nós temos dois grandes problemas no plantio. Primeiro, são erros na distribuição horizontal. Eu ter falha, eu ter agrupamentos de sementes. Pensando em manejo para altas produtividades, isso é muito ruim. Mas um ponto que nem todo mundo presta atenção, que nem todos os agricultores prestam atenção no momento do plantio, é a questão da distribuição vertical. Ou seja, no momento que eu tenho oscilação na deposição das sementes, eu passo a ter sementes numa profundidade maior e outras numa profundidade menor. Isso me gera o quê? Uma diferença, seja de horas, minutos ou até dias na emergência. Por quê? A posição onde a semente está, ela vai interagir com a umidade e temperatura do solo. Insumos básicos para que ocorra a emergência. Esse é um ponto. Em maior profundidade eu posso ter mais umidade e menos temperatura. Em menor profundidade eu posso ter menos umidade e maior temperatura do solo. Isso influencia as fases da germinação. Pensando na cultura da soja, a gente tem 3 etapas da germinação. Isso influencia e pode alterar essas etapas da germinação entre sementes lado a lado na linha de plantio. Porque por uma oscilação lá no momento da distribuição das sementes. Essa oscilação ela pode ocorrer em função de um solo compactado, em função de um excesso de palha ou mesmo uma palha mal distribuída no momento da colheita. É isso que estamos aqui nesse momento mostrando esse cenário. É isso que a gente precisa lembrar. Ou mesmo um disco de corte com defeito, com dificuldade de corte que precisa ser afiado ou mesmo substituído. Então, boas práticas de plantio com vistas a ter uma plantabilidade eficiente, ter uma boa distribuição de sementes e na sequência uma boa distribuição de plantas, está muito relacionado a evitar limitações. Eu realmente utilizar a qualidade de sementes para conseguir construir plantas uniformes no campo, plantas com alto potencial, e não para enfrentar limitações. E uma limitação muito séria é o excesso de profundidade, o plantio superficial e a oscilação na profundidade na distribuição de sementes. Outro ponto muito comum é a gente encontrar sementes incrustadas na palha. Em vez da semente ficar em contato com o solo, ela fica na palha. Eu acabo fazendo esse movimento com o disco de corte e eu fico com a semente dentro da palha.
e ela precisa, se a semente não tiver contato com o solo, não vai ocorrer germinação, ou essa germinação vai ser muito mais lenta. Isso que a gente precisa lembrar. E muitas vezes eu acabo fazendo uma espécie de uma cunha com essa semente, com essa palha, empurrando ela junto com a semente para baixo do solo. Então isso é uma limitação e a gente precisa romper isso. Então, tudo começa no momento da colheita com uma distribuição uniforme de palha, buscando uma alta plantabilidade, um cenário favorável de boas práticas de plantio, para que a gente consiga um estabelecimento uniforme sem limitações. Isso significa ter plantas com maior capacidade produtiva para enfrentar as demais etapas do ciclo produtivo e, consequentemente, produzir grãos, obter mais altas produtividades. Obrigado, fica a dica.